ao vivo. Ao vivo e a cores. Olá, amados mestres encarnados. Estamos hoje aqui no Instituto Encontro dos Saberes, em pleno dia 1º de janeiro de 2025. Estava eu com meu amigo Almir. Ele trabalha também com apometria. Ele vai dar uma explicatinha pra gente como é que é. E ele passou o Réveillon conosco aqui e nós passamos o dia inteiro conversando sobre esses assuntos que nem todo mundo conversa. Então, o que nós vamos... Estamos conversando com ele, né? A gente trocando algumas ideias, trocando alguns conhecimentos da nossa jornada aí. E falei assim, por que não continuar esse papo que a gente está tendo, né? E dividindo com as pessoas que possam vir futuramente e que também têm interesse em saber disso. E a gente sabe que é um assunto que está assim, cada vez mais se propagando, as pessoas estão cada vez mais procurando esses conhecimentos. E tanto é que eu tô de roupa de biquíni, já tomamos banho de piscina, almoçamos. Falei assim, não vamos nem nos arrumar, vamos fazer do jeito que estamos. Descabelado, cabelo duro de cloro, de piscina. Mas vamos simplesmente um bate-papo, né, Almir? De continuar o nosso que a gente estava conversando e vai estar passando aí para quem tiver interesse e compartilhando isso e a gente tendo conhecimento. E eu falei para ele, vamos fazer uma live sobre esse assunto, continuar o nosso assunto, né, o nosso papo na live. Então a gente estava falando sobre o quê? Nós estávamos falando sobre realidades paralelas, nós estávamos falando sobre criar outras realidades, que isso é perfeitamente possível. A gente falou sobre máquina do tempo, linhas do tempo. Então, assim, sai de um assunto, pula pro... Somos totalmente quânticos, né? Que nós saímos daqui, pulamos aqui. E ecléticos. Então, assim, vamos continuar esse papo aqui conversando e dividindo com vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos. E eu quero desejar a todos um ano de 2025 simplesmente esplendoroso e dizer que tudo é capaz de acontecer. São infinitas as possibilidades de nós realizarmos aquilo que nós queremos, né? O Criador de tudo que existe, ele só quer o nosso bem, só quer o melhor para nós. Depende de nós, do que nós realmente queremos e do que nós estamos dispostos, né? Dispostos a receber. Porque eu não vou receber nada sentadinha aqui, esperando, sai sol, põe sol, né? Que não vai cair no meu colo, não. Quem sabe algum dia a gente consiga manifestar desse jeito. A gente chega lá. Vai demorar um pouquinho, mas chega, né? Chega lá. Então, primeiramente, pessoal, então, um feliz 2025 a todos, muitas realizações a todos nós. Ontem eu disse, quando a gente estava, antes de começar a nossa ceia, eu falei assim, eu quero um ano simplesmente fácil na minha vida, que tudo venha fácil. Eu não quero lutas para nada, não quero lutar, não. Eu quero que as coisas venham de uma forma leve, num fluxo gostoso, que as coisas sejam divertidas, que seja simplesmente maravilhoso, fantástico. Do jeito, assim como o sol, o dia hoje está maravilhoso, né? E assim, o legal também é que a gente, umas 2 horas atrás mais ou menos, aconteceu, parecia que ia dar um temporal, né? Veio uma ventania, ficou nublado, as nuvens roxas, eu falei, putz, vai vir um temporal. E recolhemos tudo. Sóbrio. Depois que recolhemos tudo, apareceu aquele solzão lindo, maravilhoso, e vocês estão vendo aí de fundo como é que tá aqui, né? Tá simplesmente muito gostoso. E assim a nossa vida também, não é, Almir? Sim. Então, lógico que vai ter aqueles altos e baixos de vez em quando, mas o que você tem que ter? Força mental, jogo de cintura, bola pra frente, porque o sol vai abrir de novo. Olha, nesse ponto eu falo para as pessoas assim, o universo sabe o que a gente quer, a gente não sabe.
O universo sabe o que a gente precisa, a gente não sabe. Então, quando você quer alguma coisa, você quer essa facilidade que você falou, por exemplo. Você quer essa facilidade? Então, coloca isso como uma meta. Olha, esse ano eu quero um ano onde as coisas vão acontecer simplesmente. Esquece. Pensa isso em definitivo, uma vez só. Solta, né? Solta. E vai viver a vida. Ah, mas as coisas vão cair no seu colo? Não, não é bem assim. Haja, né? Ainda não. O que vai acontecer? Vão aparecer oportunidades. O universo vai te mandar oportunidades. Aí você tem que ficar com a antena ligada, observando a oportunidade. Quando a oportunidade aparecer, você agarra. Aí você vai fazer a sua parte. Você vai trabalhar naquela oportunidade. Ainda não vai chegar desse jeito que estão alardeando, muita gente falando, não, porque nós temos a capacidade de eu quero uma casa e a casa aparece, eu quero um carro e o carro aparece. Gente, isso vai acontecer? Vai, daqui uns 3.500 anos mais ou menos. Estou chutando longe, lógico, mas assim, vai acontecer um dia, mas não é agora. Nós temos que trabalhar isso com o pé no chão. O que é trabalhar com o pé no chão? É viver conforme o nosso tempo. Nosso tempo é esse. Então, nós podemos melhorar isso com o que eu falei logo no começo. Você bola o que você quer na cabeça, fecha aquilo que você quer, envia para o universo e esquece. Esse negócio de falar assim, que quando eu quero uma coisa eu fico pedindo, isso é equivocado. Porque cada vez que você pede, aquele tempo que você pediu a primeira vez até a segunda vez, é jogado fora. Aquele tempo de trabalho do universo. Ó, maravilha, as araras. A natureza contemplando nosso trabalho aqui. E nossa diversão, né? Nossa diversão, não é trabalho, diversão. Então você pede uma vez, primeiro você bola direitinho o que você quer, pede uma vez só e solta. Gente, é incrível. Eu converso com as pessoas, eu ensino, falo para as pessoas assim, olha, onde você é acostumado aí todo dia? Todo dia eu vou levar meu filho na escola e é um problema o estacionamento. Eu falo para as pessoas, então começa assim, eu quero quando chegar na porta da escola, eu quero tal vaga liberada para mim, para eu poder estacionar, descer, levar meu filho até a porta, entregar para a professora e voltar para o carro. É impressionante as pessoas me falando, cara, tá dando certo. Todo dia eu chego, se aquela vaga não está aberta, a pessoa que está ali está saindo. Eu chego, espero a pessoa sair e encosto. Isso é o universo trabalhando para você, porque o universo está aí para trabalhar para nós. É assim que funciona, e funciona. Não tenha dúvida. Mas se você falar assim, será que vai acontecer? Ferrou. Porque a física quântica, quando começaram a falar de física quântica, o pessoal falava assim, a ciência das infinitas possibilidades. Hoje, já os mesmos cientistas que falaram isso, os mesmos pesquisadores que falaram isso, hoje eles falam diferente. Eles falam, física quântica é a ciência das infinitas realidades. Já não é em mais infinitas possibilidades. Porque nós criamos infinitas realidades. Você está andando na rua, aí você vê uma Ferrari. Aí você olha para a Ferrari, aí você se imagina dentro daquela Ferrari, chegando no restaurante, super, hiper chique, de noite, vestido numa roupa tal. Aí você imagina que você está entrando no restaurante. Sabe o que você está fazendo? Você está criando essa realidade. E olha a palavra, você está criando esta realidade. Ou seja, aquilo está realmente acontecendo em uma realidade paralela que você criou. Porque as pessoas estão falando assim, nós somos co-criadores. Não é verdade. Nós não somos co-criadores, nós somos criadores. Nós criamos essas realidades. E não vamos nos esquecer de que essas realidades vibram de volta para nós. Então a gente tem que colocar a mente o máximo de tempo possível em silêncio, e quando você criar uma realidade, cria aquela realidade, fecha ela, entrega para o universo e não fica pensando. Sabe quando é que você vai lembrar dessa realidade? O dia que você acordar
abrir a porta da garagem, olhar a Ferrari e falar, caramba, um dia eu pensei isso. Aí que você vai lembrar, porque o universo trabalhou a seu favor. Não podemos esquecer que sem preguiça, né? Apareceu oportunidade, agarra. Uma vez um camarada de uma religião, não vou falar aqui, a gente estava também numa chácara. Olha só que interessante. E eles estavam reunidos assim, eu estava lá com eles. Aí o cara, para me questionar, né? Não sei, acho que ele estava querendo tentar me pegar na curva, né? Foi o que pareceu, né? Ele falou assim, Almir, quando é que a gente sabe que Deus está na nossa vida? Quando ele terminou a última palavra, eu respondi para ele. Falei, quando a oportunidade real aparece na sua vida. É Deus na sua vida. Eu falo universo, né? É Deus na linguagem dele, Deus. É Deus na sua vida. Então, quando o trem da oportunidade passar, é Deus na sua vida. Pula dentro. Porque você não sabe quando que ele vai passar de novo. Pula dentro. Pega a oportunidade. Aí você vai fazer a sua parte, que é trabalhar naquela oportunidade. Que é o agir, né? Que é o agir. Então, quando que o universo ou Deus aparece para nós? Quando aparece a oportunidade. Aí ele perguntou, e quando a gente cria a oportunidade? Aí eu respondi para ele, você está contrariando a natureza das coisas. Porque você não sabe o que é bom para você. Você não tem certeza que aquilo vai servir para você e que vai ser benéfico para todos. Porque o que tem que ser olha só, gente, o que tem que ser bom para nós, tem que ser bom para todo mundo envolvido. Porque se for bom só para você e ruim para uma pessoa que seja, não é Deus, não é o universo atuando. Mas era o que a gente estava conversando agora há pouco, né? Falando sobre isso, para as pessoas entenderem que o Almir falou assim, não, mas a pessoa tem que se colocar no lugar do outro. Empatia. Assim, ter empatia. Eu falei assim, não é ter empatia, ela não tem que se colocar, ela tem que saber que ela é o outro. Né? Começou a discussãozinha, né? Porque a pessoa tem que ter esse conhecimento. Por exemplo, a minha sobrinha tá de bonito, tá aqui com a minha duas sobrinhas, a minha irmã mais nova tá aqui passando com a gente. Aí a minha sobrinha Rafaela tá sentadinha ali escutando a gente. Então, o conhecimento que a Rafaela já tá tendo aqui, só dessa conversinha que a gente tá assim, e ela tá de butuca, é aquilo que a gente fala na física quântica. Esse conhecimento vai expandir a consciência dela e não tem mais como voltar atrás, né? Mas aí a Rafaela, ela tem que ter e entender, por exemplo, que a irmãzinha dela é ela também. Porque nós fazemos parte de um todo. Sabe a dupla fenda lá, a experiência da dupla fenda? Da onda, da partícula? Nós estamos dentro da onda e nós somos as partículas. Então nós somos a onda. E é a partícula. Que é a partícula ao mesmo tempo. É papo de doido? É. Mas, por exemplo... Mas é física quântica. É física quântica. Nós vivemos disso, o mundo vive disso, gira em torno disso. Né? O universo, os cosmos, né? Vai muito além do universo, porque são vários universos. Então, o Almir... Então, qualquer coisa que eu faça de ruim para o Almir, eu não estou fazendo para o Almir em si. Eu estou fazendo para mim também, porque o Almir sou eu e eu sou o Almir. Por quê? Porque nós somos partículas do todo e somos o todo ao mesmo tempo. E é isso que o pessoal tem que entender. É fácil? Não é. Vai com calma. É papo do doido. Vai com calma. Mas é por isso que a gente falou, não, vamos papear desse jeito, fazer uma live papear, mas vai tirar alguém vai ter aqueles que vão entender, né? Vai ter aqueles que vão entender. E vai ficar gravado aí, sabe lá por quantos centenas de anos? Isso está gravado para a eternidade, né? Para a eternidade, esses papos nossos de doido aqui. Mas é isso que a gente faz aqui no Instituto. Eu falei isso agora, lembrei do Gladiador, né? É o filme Gladiador. É o filme Gladiador que ele fala, né? O que fazemos na vida ecoa na eternidade. Exatamente. E é verdade. Perfeito, lembrança. O que nós fazemos na vida ecoa na eternidade. Isso está gravado, gente. O pessoal chama de registro acástico, né? Tá gravado. Um registro acástico. O que você pensa, o que você sente, o que você fala, o que você faz, está gravado. Tudo vibração. Tudo vibração, está gravado. Você está emitindo, está gravado. Então, assim, é o que eu estava falando para ela, que eu falei agora. Ela falou, não, é isso, mas tem que pegar leve com as pessoas. Você tem que recuar um pouquinho, falar uma coisinha para eles digerirem, e aí você fala isso aí. Mas é isso aí, gente. Nós somos todos um. A própria física quântica fala isso. Jesus falava isso. Eu coloco
por vezes Jesus na conversa, porque as pessoas elas são muito focadas na questão religiosa e a gente precisa desmistificar isso, porque Jesus não tem nada a ver com religião, gente. Jesus foi o maior professor de física quântica que o mundo já teve. A Bíblia é completamente quântica. A Bíblia Quem estuda sabe disso. totalmente quântica. Ele era um cara 100% quântico. Alquimista. Tudo. Ó, esses dias eu tava vendo, achei bem legal aquilo. Um cara, ele é físico, e aí ele tava, eu não lembro, ele era um podcast lá. Aí eles estavam falando de alguma coisa de Jesus, assim, né? Aí ele falou assim, esse físico respondeu assim, falou, olha, a ciência já sabe o que Jesus fez para transformar a água em vinho. Tá? A ciência já estudou hoje Como que ele chegou nesse... como que ele chegou, como que ele saiu da água e chegou no vinho. Quais os componentes químicos que ele usou. Aí ele falou assim, a gente já sabe. O problema é que a gente também sabe que para você transformar a água num vinho, você usa, calculado pela ciência, você usa a energia de 2 galáxias. Mais ou menos isso. A quantidade de energia de 2 galáxias para você transformar a água em vinho. O que a gente não sabe é como que ele manipulou essa quantidade de energia em segundos. Milésimos de segundo. Milésimos de segundo, porque você vai ler a história lá, os caras encheram a ânfora de água. Quando acabou de encher, falaram para ele, ó, já tem água. Aí ele falou pro cara, bebe. Aí o cara enfiou a caneca lá. Vinho. Meu Deus, nunca tinha bebido um vinho tão maravilhoso. Que coisa louca esse vinho e tal. Ele fez isso em milésimos de segundo. A ciência sabe o que ele fez. Agora, como que ele manipulou? De onde que veio essa energia? De onde que veio essa energia? Como que ele manipulou isso? Entendeu? E aí, continuando nessa linha dele, o que ele falou para nós? E a gente estava conversando isso hoje. De manhã. Hoje de manhã sobre isso. O que ele falou para nós? Sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Eu pergunto às vezes para as pessoas assim, você acha que você é menos que Jesus? Lógico que eu sou menos que Jesus. Sou nada, sou um nada. Olha só o pensamento, sou um nada. Sou um nada. Eu falo, gente, ele falou que nós somos iguais. A ele. Ele falou, não sou eu não. E tá na Bíblia, tá nos livros de história dele lá. Os apóstolos falaram lá. Ó, vocês querem ver uma coisa que as pessoas não se atêm na história da passagem dele por aqui? Um pouco antes de ir embora, o que ele fez? Ele pegou os apóstolos, separou de 2 em 2 e falou para eles, ó, agora vocês vão sair por aí curando. Aí os apóstolos falaram assim, não, mas a gente não pode curar. Não tem capacidade. Não tem capacidade. Essa habilidade de... Aí Jesus falou assim, se você acredita que não tem possibilidade, você não vai conseguir. Aí, eu não lembro qual dos apóstolos falou isso para ele. Aí todos ficaram assim, se eu estou dizendo que vocês vão conseguir, é porque vocês conseguem. Vão, preguem e curem. Aí um deles falou assim, pô, mas não vamos chegar nos lugares, ninguém vai nos ouvir. Aí ele falou assim, ninguém vai ouvir vocês. Eu falei, então o que vai adiantar? O que vai adiantar é que vocês vão colocar uma semente no coração dessas pessoas. Um dia essa semente vai florescer. E vocês não têm que ter preocupação se eles vão ouvir ou não. Eu estou dando para vocês uma tarefa. Vão e cumpram a tarefa que eu estou passando. O que aconteceu, gente? Eles curaram leprosos, cegos, coxos. Tudo que Jesus fazia, eles fizeram durante alguns dias, não lembro, 10, 15 dias, 20 dias, sei lá. Eu sei que eles saíram lá andando e fizeram tudo que Jesus fez e voltaram todos felizes da vida. Aí, milagre, né? Milagre. Esses milagres. Milagre. Esse negócio de milagre, já arrumei cada encrenca. Esse negócio de milagre, pessoal, principalmente religioso, eu pergunto para eles, para atiçar mesmo, né? É verdade que Jesus fez milagres? Não, Jesus fez um monte de milagres. Eu falo, para cutucar mesmo, né? Eu falo, que milagre que Jesus fez? Como assim? Ele multiplicou os pães, ele curou cego, ele não sei o que, não sei o que. Eu falo, gente, vocês não estão entendendo, Jesus não fez nenhum milagre. Mas calma, Jesus não fez milagre. Nós chamamos... Você sabe o que significa a palavra milagre? Significa, eu não sei como é que é feito isso. É isso que significa
a palavra milagre. As curas de remissão, né? Agora, ele faz, o que ele fez não era milagre. Ele sabia o que ele estava fazendo. Exatamente. Para nós é milagre. Porque a mas gente desconhece a fórmula. a gente desconhece como é que faz aquilo. Exatamente. Mas ele sabia fazer. Então ele não fez nenhum milagre. Ele fez o que ele sabia fazer. Ele manipulou a energia, que hoje chamam de energia taquiônica, né? Tem 1000 nomes. Vril, energia taquiônica, FCU, fluido cósmico universal, energia, como é que fala? Energia básica, não, energia primária. Nomes não faltam, mas é uma coisa só. Então, ele não fez nenhum milagre. Ele sabia o que ele estava fazendo. Nenhum milagre. E é complicado você tirar ele, a gente tem que desvincular ele da religião. Até mesmo porque Jesus não fundou religião alguma aqui. Não. Nenhumazinha. Nenhum. Ele foi posterior, foram outros que vieram. Ele foi criado até uma certa idade, criado assim, ele foi educado, né, para a missão pelos essênios, mas os essênios não impuseram a ele religião nenhuma. Aliás, os essênios não eram uma religião, nunca foram, tá? Eles simplesmente eram seguidores do Essém, sobrinho do Moisés, que ajudou Moisés a escrever o Deuteronômio no final da vida e tal, e eles se denominaram um grupo chamado Essênio quando Essém morreu. Então em homenagem a Essém nós seremos os essênios. Mas não eram uma religião, eles eram estudiosos das leis, né, e praticantes. E por serem fiéis praticantes de Moisés até Jesus, eles ganharam a incumbência, olha que incumbência maravilhosa, eles ganharam a incumbência de preparar o Messias para a missão. Então, até os 30 anos, os essênios cuidaram dele, ensinaram, ele vivia lá no Monte Hermon, Monte Nebo, aqueles montes ali que os essênios tinham, aquelas montanhas são assim um formigueiro, né, em termos de buraco, de caverna lá que os essênios fizeram para viver ali, porque eles tinham que viver escondidos, meio escondidos, né, porque eles eram bons, eles eram honestos, eles eram sinceros, então eles tinham que se esconder, né, porque ser honesto, bom e sincero até hoje é perigoso. Não é? Nos dias de hoje? Até hoje, né? Nos dias de hoje não, até hoje, né? E o que aconteceu? Os essênios, prepararam ele para a missão, mas ele não tinha religião nenhuma. Tanto que ele não praticou religião nenhuma. Ele veio ensinar o amor. Ele veio ensinar o amor. Nada mais. E dizer para nós: sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, basta que tenham fé. E farão muito mais do que eu faço. E se vocês buscarem, eu já falei em outras lives isso, já existem humanos fazendo o que Jesus fez e muito mais. Eu cito o Dr. Joe Dispenza. Ele é um dos que está fazendo cegos a voltarem a ver, está fazendo cadeirantes voltar a andar, está acontecendo curas instantâneas nos eventos dele. Procurem, Dr. Joe Dispenza. E o que o Dr. Joe Dispenza está fazendo? Mostrando as nossas capacidades, a de todos nós. Só isso. O que Jesus veio fazer? Mostrar as nossas capacidades. Só isso. O que Chico Xavier fez? Veio mostrar as nossas capacidades. Só isso, gente. Eles não são especiais. Jesus mesmo falava, não, o Pai não tem filho predileto. Palavra de Jesus. O Pai não tem filho predileto. Ou seja, você quer fazer o que ele fazia? Primeira coisa, acredita nele. Que você é possível, né? O que você faz? Exatamente. Aí você fala assim, eu acho que eu não posso. Então você não pode. Você acredita que não pode, você tem que acreditar que pode. Gente, a palavra fé não tem nada a ver com religião. Duas palavras, duas letras. Fé. Você sabe o que significa fé? Você
pega tudo que nós temos de conhecimento de física quântica, está dentro da palavra fé, que é simplesmente acreditar. Se acreditar, você poderá mover? Montanha. Olha Literalmente. só. Literalmente. Mas nós estamos aí. O pessoal fala assim, quando é que Jesus vai voltar? Eu falo, o dia que ninguém mais ajoelhar para ele vai pensar. Enquanto tiver um ajoelhando, Jesus, ele não volta. Síndrome do vira-lata. Nós temos a síndrome do vira-lata. A gente acha que tem que ter alguém para fazer por nós, que tem que ter alguém para fazer para nós. E o sofrimento também, né? O sofrimento. Que a gente tem que sofrer. Eu preciso. Gabriela, como é que é? Síndrome da Síndrome da Eu Gabriela. nasci assim, eu sou assim. Vou morrer assim. Então vai, ué. Você acredita nisso? Vai. Vai, exatamente. Então é incrível, né? Como que a gente nasce e tem religiões que falam isso, que nós nascemos sujos. Olha só. Imagina, fala que você é sujo, você nasce sujo. Então, aí já vem aquela lavagem cerebral e você dizendo que você é o quê? Qual é o significado para uma pessoa de sujeira? Nossa, é só porcaria. Só né? coisa ruim. É o tal do curva de rio, né? Só, É o tal do curva de só rio. tranqueira que vai encostando. E me diz qual é a religião, não falando mal de nenhuma religião, né? A gente está colocando o que é real. Me diz qual é a religião que fala que você é magnífico, que você é luz, que você já nasceu magnífico, que você pode, que você quer, enfim, todas as grandezas. Não tem. Não tem. Sempre colocam você de joelho na frente de alguém. E, gente, espírito de luz não quer ninguém ajoelhado na frente deles, não. Não quer ninguém, quem quer isso são espíritos de baixíssima vibração. Tchau, obrigado aqui Tchau. Aqui é pelo começo da live. O pessoal tá indo embora. O pessoal está indo embora, eles que ajudaram a gente a dar início à live. Então, quem gosta disso é ser de baixa vibração, que gosta de você ajoelhar, Para manter o domínio, né? Resumindo, para manter o domínio, o cabresto. Para manter o cabresto. E tchau, obrigado. E espíritos de iluminados não querem isso não, eles querem, eles dizem, somos todos iguais. Somos todos iguais. Acabou. Vamos parar com isso. Mas por que eles conseguem e por que a gente não consegue? Bom, resumindo, porque eles acreditam e nós não. Simples. Simples, né? Fácil assim. Fácil assim. Eles acreditam, então eles conseguem. Se a gente não acredita, não vai conseguir. É desse jeito, gente. Olha, eu fico vendo assim, o que as pessoas escrevem livros, complicando o máximo possível as coisas, que são simples. Simples. Acreditar. Você fala para a pessoa, você acredita que você pode fazer isso? Não. Tudo bem, você não vai conseguir. O dia que você acreditar, você consegue. Acabou. Mas isso é fácil. É fácil até da gente verificar isso. Vocês imaginem algo que vocês queriam na vida de vocês, que vocês realmente desejaram de uma forma verdadeira, né? O simples pensar que você pensou e você desejou aquilo. E que você, na sua mente, naquele momento, eu falo inata, né? Porque a gente tem essa energia que se chama inata, que ela conversa com você. Então, quando você imagina uma situação que você quer muito, que você deseja muito, você sente aquele arrepio, é o teu corpo falando para você que isso é possível e que vai acontecer. E de repente, como o Homer falou, de repente essa coisa acontece. Entendeu? Então, isso é o quê? É que naquele exato momento que você desejou, Você vibrou. você não duvidou absolutamente de nada. Então você criou aquilo naquele momento. E aquilo que você criou, logo ali se manifestou. Ou não, né? Porque às vezes a pessoa assim, que legal, eu criei isso. Mas será que vai acontecer? Pronto, acabou. Não pode. Não pode ter esse pensamento do será, né? Mas é aquele que passou e... Tudo que você colocar se, será, não sei. A dúvida, não pode existir a dúvida. Não, a dúvida zera tudo. Exatamente. Então,
realmente é o acreditar. O poder do acreditar. Vocês não têm noção do poder que tem o acreditar da sua capacidade. Ó, começa com a vaga lá na frente da escola, com a vaga na frente do trabalho. Eu chamo de anjo do estacionamento. Anjo do estacionamento. Quando eu já tô indo, e é batata, isso que você falou é batata. Quando eu já tô indo, eu já pego e falo assim, anjo do seu estacionamento, minha vaga. Mas olha, é assim, é uma volta no estacionamento, ou alguém tá saindo, ou eu consigo... É incrível como funciona. Tem um companheiro eu faço uma orientação uma vez por mês para um grupo, a maioria deles é lá de Curitiba. E esse cara, um dia ele falou para mim assim, falou, Almir, desde quando você falou, eu comecei a fazer o teste, eu falei, gente, todo dia eu chego para deixar a minha filha na escola, a vaga tá lá. Aí, ó. Ele fala, ele fala manifesta assim, antes de chegar. Antes de chegar, ele fala assim, cara, eu tô impressionado, como que é? Eu falei, cara, não se impressione, isso é o mínimo. Isso é só para você entender que funciona. Agora segue fazendo pro resto. As outras coisas, exatamente. As outras coisas. Então, assim... É experimento, gente. Lembra que eu falo para vocês? Experimento. Seja o seu próprio laboratório. O outro que é o próprio laboratório é o Almir. A gente estava conversando sobre isso. Então, eu falo assim, eu falo que para mim não existe uma única verdade. Até o momento, para mim, não existe uma única verdade. Hoje de manhã eu estava falando que eu venho assim, a minha vida é como se fosse uma pirâmide. Então eu comecei aqui diversos conhecimentos, buscando. Desde os meus, acho que 11 anos que eu comecei, fui para a igreja católica, comecei catequese, depois fui para o espiritismo Allan Kardec, e depois fui indo para o autoconhecimento, coach, um monte de curso, fazendo tudo que é linha, tudo que é tipo. Tanto que surgiu nessa minha jornada, veio para mim um nome para o Instituto, que é Encontro dos Saberes. Quer dizer, então são várias vertentes, que existem N vertentes de conhecimentos, só que esses conhecimentos vai chegar no ponto, eu falo que é o ponto da pirâmide, onde todos eles vão se encontrar. Eu falo, às vezes as pessoas perguntam assim, mas quem está errado? Ninguém. Ah, mas como? Não tem ninguém errado? Não, tem. Aquele que julga o outro está errado. Isso está errado. O resto Será que ele está errado? Não. Nós temos que ter você está certa, mas nós temos que ter um parâmetro para entender que... Mas aí a gente está sendo linear. Também. Olha só como é legal esse papo. Tá vendo como é complexo? É bem complexo. Mas é isso. É assim, sabe, quem está errado? Ninguém está errado, está todo mundo certo. Por quê? Porque a minha verdade, ela é verdade para mim. Pode não ser para ela, mas é para mim, então eu estou certo. A verdade dela pode não ser a minha, mas para ela é, então está certo. Até porque você tem o seu universo. Sim. E eu tenho o meu. E cada um de nós temos o nosso. Todos interligados em um só. Todos interligados em um só. Por isso que se chama multiversos. Gente, vai ser legal o dia que chegar um momento que tudo isso vai estar dentro de você. E você vai estar dentro de tudo isso. Na verdade, é isso que eu ia falar. Já está dentro. Basta apenas puxar a cortina ou abrir a cortina para você ver, né? Quando eu falo vai ser legal, sim, porque o dia que a gente tiver acesso, né? Porque isso está aí. A gente só não está conseguindo acessar, mas está aí. Então, assim, e para acessar, qual o caminho? Um dos caminhos. Um dos caminhos. É acreditar em tudo isso. E buscar o conhecimento. Em todos e os principalmente lugares. O autoconhecimento. Por quê? Porque tudo está dentro de mim. Tudo vem de mim. Olha, qualquer pessoa de qualquer religião que vier falar com você, ouça. Porque você vai aprender alguma coisa. Mente aberta e coração. Coração e coração aberto. Lembra que ele tinha falado das infinitas possibilidades, que agora são infinitas realidades. Então, tenha a mente aberta e o coração aberto, porque não é só a sua realidade. Não é só a sua realidade. Não é porque a sua religião, a sua filosofia de vida falou que
é certo, porque vai ser só esse o caminho. Não é. Não é. São infinitos caminhos. Uma coisa que a gente está falando da máquina, que a gente não precisa da máquina do tempo, porque nós somos a máquina do tempo, não foi? Sim. E aí, você tinha falado da apometria, então eu vou entrar na apometria, aproveitar esse gancho. Agora você fala quem que você é, depois desse papo todo. Você é não. O que você está fazendo nesse momento, nesse planeta? Uma das coisas que eu estou fazendo é o trabalho com apometria. Eu trabalho há 26 anos com isso. E dentro do atendimento apométrico, nós nos deslocamos no tempo e no espaço. Simples assim. Vou atender uma pessoa, ela tem um trauma que foi gerado há 3.680 anos atrás. Eu vou lá, 3.680 anos atrás, vejo o trauma, o evento, né? Ali é uma linha do tempo que está ligada à pessoa. Que aconteceu e está acontecendo no agora. Continua acontecendo, por isso a pessoa está sentindo. Não aconteceu, continua acontecendo. Aí eu vou lá, crio uma realidade paralela àquela, diferente daquela, venho aqui, desconecto essa antiga, daquele ponto da cabeça da pessoa, conecto essa nova realidade e ela passa a mudar os sentimentos dela. Tá, mas e essa realidade, ela passa a não existir mais, a antiga? Não, registro a Cássia. Tá lá, ela fica como se fosse um arquivo morto? Não, é um arquivo. Todo registro a Cássia... Sim, mas é como se fosse um arquivo morto. É como se fosse um arquivo morto, mas tem informação lá. Então vamos dizer que a pessoa fez alguma coisa que agora ela está recebendo de volta aquela energia. Porque o pessoal fala assim, está pagando karma. Cara, eu tenho pavor dessa palavra. Não está pagando karma coisa nenhuma. Tudo que você faz, você está emitindo uma energia. Se essa energia não condiz com o universo vai dizer, olha, uma hora ele vai falar, olha, essa energia não é minha, eu vou ter que devolver para o dono. Porque toda a energia, para ser eliminada, ela tem que voltar para a fonte. Essa é a ser transmutada, então? Não, ela volta para a fonte para ser eliminada. Você só elimina na fonte. É a lei do retorno. Você emitiu essa energia, ela está vibrando. Entendi. Aí o universo fala, bom, essa energia aqui não é minha, ela tem dono. Eu não quero essa energia, não é meu. Não foi eu que criei? Não fui eu que criei, eu tenho que devolver para o dono. Então essa energia é recolhida para a fonte. Ela absorve aquilo. Ela absorve aquilo. Então ela transmuta e devolve. Tá, vamos dizer, para entender, é como se fosse uma transmutação, mas você absorve aquilo, tá? Então assim, eu fiz tal coisa para tal pessoa, agora eu estou passando por algo muito parecido. Quando a gente mexe na linha do tempo, essa informação do que a pessoa fez e precisa resgatar, não desaparece, a pessoa vai continuar resgatando, mas o sentimento dela com relação àquilo, no subconsciente, muda. Então a pessoa começa a passar por aquilo de uma forma mais leve. Exatamente, de uma forma bem mais suave, porque no inconsciente dela está lá registrado que aquilo ela emitiu e ela agora precisa recolher. Então a pessoa vai passar por aquilo com mais suavidade, ou seja, faz isso muito mais rápido, com mais tranquilidade, resgata aquilo e passa a viver de uma maneira diferente. Olha, gente, eu trabalho há 26 anos com isso. Eu, com toda sinceridade, eu trabalhei em 2 grupos, agora estou no 3º grupo, que é o grupo que eu coordeno. Mas eu trabalhei em 2 grupos que eu não coordenava, só trabalhava neles. Eu não me lembro até hoje de nós termos perdido um caso. Não, pode ter acontecido, mas eu não me lembro, sinceramente. Não estou dizendo que eu sou bambambam, não. Também não estou dizendo que eu sou bambambam, não é isso não. É assim, se você trabalhar com seriedade, você sabe o que o astral te dá? Mais trabalho. Então, quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Maior a responsabilidade. Então, conforme você vai caminhando com seriedade, com honestidade, com sinceridade no trabalho, o que vai acontecendo? Vai aparecendo mais trabalhos diferentes, você vai aprendendo mais e você vai recebendo essas oportunidades cada vez maiores. Então, eu não me lembro da gente ter perdido, entendeu? E resolvemos casos assim ultra interessantes ao longo desse. Você pode contar algum pra gente que te marcou mais, por exemplo?
Olha, um que marcou muito, assim, que é simples, né? Não tem salto quântico. Um que marcou muito foi um senhor que, quando abriu a porta da sala para ele entrar, tanto eu quanto um outro trabalhador, nós vimos ele sentado no centro de um. Eu vou ter que falar o nome, né? Mas ele estava sentado no centro de um barracão de candomblé, tá? Sentado assim no chão, de pernas cruzadas, né? Dentro de um barracão de candomblé, e ele recebendo uma tarefa que era ir até nós para ser atendido, para descobrir, ele veio investigar, para descobrir o que é que nós fazíamos, porque esse barracão de candomblé estava perdendo tudo que eles faziam, e as pessoas iam até a gente desfazia, a gente quebrava, desmanchava tudo, tá? E aí eu vi ele, né, eu fiquei olhando, né, e eu olhei pro Carlinhos, o Carlinhos já desencarnou, o Carlinhos, a gente tinha uma sintonia muito grande, eu olhei pro cara, vi aquilo, olhei pro Carlinhos, ele tinha visto a mesma coisa, fez sinal para mim, eu falei, beleza. Aí o cara sentou e começou a falar. Uma conversa fiada, né? Quando ele terminou de falar, eu falei, não é verdade. Por que o senhor não conta a verdade? Não, conta a verdade. Não, mas é isso. Não, não é não. Aí eu falei para ele, o senhor veio a mando de uma mãe de santo, de um centro de candomblé. O senhor veio aqui investigar o nosso trabalho para tentar descobrir o que a gente faz, para vocês tentarem prejudicar a gente, porque vocês estão perdendo muitos dos trabalhos de magia negra que vocês estão fazendo, porque nós estamos desmanchando. Aí o cara ficou meio assim. Aí o Carlinhos falou, é isso mesmo, eu vi a mesma coisa. Aí o cara desabou a chorar. O cara era um senhor, o senhor desabou, chorando. Aí a dirigente perguntou, calmou ele, né? O que foi, meu senhor? Ele falou assim, não, é que a mãe de santo está ameaçando minha família, que se eu não viesse aqui fazer isso, que ela ia prejudicar a minha família, que ela ia fazer trabalho para matar minha mulher, para matar meus filhos, para acabar com o meu negócio. Eu tenho um negócio e tal, e ela ia destruir, então eu tive que vir aqui, o homem chorando. Aí nós acalmamos ele, não, fica tranquilo, vamos desconectar, você não vai mais voltar lá, eu orientamos. E o cara voltou um tempo lá depois, a família estava tudo bem, graças a Deus, o negócio dele andando bem, tudo em paz, e ele tinha se desligado da casa. Então, esse é um dos casos assim que muito legal. Que assim, eu lembro. Tem outros mais cabeludos, vamos dizer assim, né? Mas esse sim foi o mais. Marcou, né? O que mais me marcou. Porque foi um negócio tão assim, sabe? E ele ficou feliz da vida que estava tudo certo. Então, conforme você vai trabalhando, você vai recebendo orientações e oportunidades de fazer essas coisas acontecerem. E olha, gente, é você na apometria, é você o trabalhador que faz. Não é o astral, não. O astral no máximo te dá uma orientação, vai te ensinando. Chega uma hora que eles ficam longe de você. O astral me abandonou. Não, você já desenvolveu a capacidade, você já tem o conhecimento, então eles ficam longe. No máximo ficam uma ou duas pessoas do seu lado, porque a gente sempre vai encontrar uma situação inusitada. Porque é tanta coisa que a gente... E aí eles falam, não, isso aqui, ó, você faz assim, você faz assado. Eles não fazem. Eles falam pra gente fazer. Então eles vão ensinando, eles vão passando informação, só isso. Mas é a gente que faz. Ai, como é que você faz isso, amigo? Sabe como é que eu faço? Eu vou contar. Segredaço, hein? Eu faço assim, ó. Eu penso naquele que me deu orientação e ouço ele falando: sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Basta que tenham fé. É só isso. Simples assim. Simples assim. Minha receita de bolo, tão facinho. É facílimo fazer isso. É fácil, Muito gente. fácil. Não é difícil. Algumas Mas, encarnações, se você chegar nesse ponto. Né? Ó, o que eu falo pro pessoal, o pessoal que orienta, eles falam assim, mas isso é difícil. Eu falo, bom, se você está determinando que é difícil, é difícil. Mas o que eu falo então? Apenas é trabalhoso. Se entrega, né? Dá trabalho. Por que dá trabalho? Porque exige dedicação, tempo, uso de energia. Então é um trabalho, dá trabalho. Mas não é difícil não.
Não é difícil, não é impossível. Dá trabalho. Está disposto? Ou disposta? Ah, pô, então, mãos à obra. Eu tenho esse grupo de apometria há 3 anos mais ou menos. Então, no começo, gente, a abertura levava uns 20 minutos para fazer. Lia um texto gigantesco. Pergaminho de metros. Pergaminho gigantesco, né? Aí o pessoal falava assim, Almir, isso aí vai ser por quanto tempo? Eu falava, calma, isso aqui é para vocês gravarem na cabeça de vocês toda essa rotina. Quando vocês estiverem com isso gravado, nós não vamos mais precisar fazer isso. Porque aí a gente vai sintetizar isso dizendo assim, abertura dos trabalhos, pum, De automático. quântico. Porque já está na cabeça de vocês. Então isso ficou... pensamento, né? Exatamente. Então isso ficou... Tempo de um pensamento. Tempo de um pensamento. Isso ficou... Não é nem um pensamento, à vontade. Não chega no pensamento. O pensamento você tem que pensar à vontade. Vai uns milésimos de segundo. Milésimos de segundo. Então hoje não tem mais esse... Não tem que ler mais aquele texto todo, acabou. Entendeu? Assim, olha... É o máximo que eu falo, eu agradeço, eu falo espiritualidade, né? Mas eu agradeço a espiritualidade, eu peço para a espiritualidade o apoio, porque a gente precisa do apoio deles, no sentido de dar orientação. Eu peço o apoio deles para aqueles atendimentos. E assim damos por aberto o trabalho. Quando eu falo damos por aberto o trabalho, todo aquele texto gigantesco simplesmente faz assim, tum, aparece. Pronto. E o pessoal hoje eles dão risada, cara, você mal começa a falar, o negócio já aparece. Por quê? Todos vocês já estão com aquilo na cabeça. Então quando eu falo que é a abertura, pum, já aparece. É que nem ligar um computador, né? Igual ligar um computador. Você liga e já aparece no Windows. Com SSD, com 2 processadores i9. Então é quântico, é imediato, pá. É assim que acontece. Está evoluindo o trabalho. Qual que é o segredo? Você acreditar. Não tem outro. Não tem outro. E a coisa que você falou, que você já falou hoje, durante o dia você falou várias e várias vezes, e assim, é a base do segredo de tudo isso. Autoconhecimento. Acabou. Como diz tem um filósofo chinês, Sun Tzu, que ele fala assim, ele tem um livro fantástico, A Arte da Guerra. Maravilhoso, já li. 2 vezes. Eu tenho, é um dos meus livros de cabeceira. Ele fala assim, se você conhecer a ti e não conhecer o seu inimigo, você vai ganhar 50% das batalhas. Se você conhecer o seu inimigo e não conhecer a ti, você vai ganhar 50% das batalhas. Mas se você se conhecer e conhecer o seu inimigo, você vai vencer a guerra. Então, você tem que se conhecer. E aí, você vai aprender como que é que o outro, né, que você vai, vamos usar uma palavra só para a gente entender, o outro que você vai combater, você precisa saber como é que ele trabalha, para você combater ele. E você vai vencer. Então, assim... Só que hoje a gente já nem usa mais se combater, né? Não, hoje não mais. Isso é passado. Porque hoje nós estamos na era da cooperação. Acabou-se a competição, acabou-se tudo esse negócio aí. Agora é cooperar, que é aquilo que a gente falou antes. Que ele sou eu e eu sou ele. Eu falo que o que eu hoje tenho pra mim? Que aquele outro serzinho que tá ali é um outro eu meu. Só que tá com outra roupagem. Só isso. Você quer ir pra 5D? Quer? Bora? Eu falo, vambora pra ver se eu acredito que eu vou, né? Não tenho certeza ainda. Aí, ó, ele falando de acreditar. Tá vendo? Falando o tempo todo de acreditar, mas nem ele tá acreditando. Tá vendo? Tá vendo como é que é? O negócio é perigoso. A gente sabe quem tá no caminho, né? Então, assim, você quer ir pra 5D? Cara, coopera. Viver em dimensões acima da terceira, da quarta para cima, o segredo primordial, cooperação. Sabe o cara que está pedindo dinheiro no sinaleiro? Quando você dá dinheiro para ele, você está cooperando para que ele tenha um sentimento de pequenez reduzido, para que ele tenha o sentimento de abandono reduzido. Você está cooperando com ele. Eu falo que 99% das pessoas que estão ali
Eles não são pedintes profissionais, eles estão ali por falta de oportunidade. Se todo mundo que parar, que o cara aborda, ele aborda, vamos colocar assim, no máximo ele aborda 6 carros. Aí o sinal abre, não dá mais tempo. Se todo mundo der R$1 para esse cara, no final do mês ele vai ter mantido a família dele alimentada, pagou aluguel, luz, água, telefone, e ainda sobrou um pouquinho de dinheiro que ele vai começar a juntar, sabe para quê? Para comprar a carrocinha de cachorro quente dele, para comprar o liquidificador, a batedeira, não sei o que a mulher dele quer fazer bolo. E ele vai parar de pedir no sinaleiro de dinheiro, ele vai passar a ter o negócio próprio dele. Mas agora eu vou cutucar onça com a vara curta. 100% dessas pessoas são assim? Estão lá? Falta de oportunidade? 100%? Não, 100% não. Mas a gigantesca maioria é falta de oportunidade. Eles não conseguem. Por que não conseguem? Cara, não tem estudo, não tiveram oportunidade, viveram em condição socioeconômica desfavorável, não tiveram como crescer, não tiveram como estudar, não tiveram como praticar, você entendeu? Não tiveram orientação. Então, e aqueles que não tiveram nada disso e conseguiram sair dessa... E aí? aí É a exceção da exceção? não é exceção da exceção. Aí entra a questão da necessidade da experiência. Porque tudo que nós vivemos hoje e em outras vidas passadas são experiências que foram necessárias. Se a gente cooperar e o cara não conseguir sair, ele fizer tudo certo, não conseguir sair, é a experiência da vida dele. Mas e aquele que eu tô cooperando ou dando dinheiro, coisa e tal, e ele tá pegando aquele dinheiro, vai comprar droga, vai comprar cachaça, vai não sei o que lá, blá blá blá, e aí? Como é que fica? Esse copo é seu. Uhum. Pega? De quem é a responsabilidade agora? Eu faço o que eu quero com ele. É a mesma coisa de... Se ele vai comprar droga, você deu, ele pediu para comer. Você deu para quê? Mas e se eu der a comida em vez do dinheiro? Se ele aceitar, maravilha. Ele pode não aceitar, tem gente que não aceita. Mas você, a partir do momento que você tem que fazer a sua parte, o outro tem que fazer a parte dele. Você não pode se preocupar se o outro vai fazer a parte dele, não. Você tem que se preocupar com a sua. Eu tenho que dar pelo simples fato de dar. Lógico. Você tem que abrir o seu coração e falar, meu amigo, é para comer? Então toma. Aí o cara sai dali correndo e vai comprar droga. Você ajudou ele a comprar droga? Indiretamente, sim. Não, você não ajudou ele a comprar droga. Você ajudou ele a comer. Ele é que desviou o dinheiro da comida para droga. A responsabilidade é dele. É dele, não é sua. Você não é corresponsável. Tem gente que fala assim, você é corresponsável. Não é não. Tem muita gente que fala, você está ajudando. É, porque você é corresponsável. Não é não. A responsabilidade é dele. O dinheiro que você deu para ele é dele. A responsabilidade é total dele. Agora, se você fala assim, eu vou dar dinheiro para esse cara comer, mas ele vai comprar droga. Aí você passa a ser corresponsável. Aí você é. Porque você já sabia. É que nem o Estado. O Estado, por exemplo, tem estados no mundo e tem países, inclusive aqui no Brasil, que eles pegam e dão um dinheiro para a pessoa manter o vício. E aí está sendo corresponsável, então. Corresponsável. O Divaldo Pereira Franco, ele conta uma historinha que é muito legal, que ele fala assim, o filho dentro de casa tá gritando, urrando de dor, de desespero, porque ele tá sem dinheiro para comprar droga e tal, e ele se debate, grita e pede para a mãe, pelo amor de Deus, um dinheiro para comprar droga. Aí a mãe pega e dá o dinheiro, vai lá, compra droga, usa e volta mais calminho, porque usou a droga e tal, saiu da abstinência, né? Acalmou. Beleza. Aí, o outro caso, o filho tá lá se debatendo, gritando, urrando e tal, e pede dinheiro pra mãe para comprar droga, porque ele tá na abstinência. Aí a mãe pega o telefone, liga pra uma clínica, o cara vem, pega o filho, leva, dá um sossega-leão nele, vai tratar. Qual das duas mães ama o filho? As duas. As duas amam o filho. Porém, uma ama de forma inteligente, a outra não. Foi mais emocional. A outra foi mais pelo emocional. Então, qual das duas ama o filho? As duas. As duas querem ver o filho bem. Só que uma optou por, né, manter o vício. A outra optou por, é abstinência? Vou resolver.
liga lá para uma clínica, os caras vêm, pegam o filho interno, pá, remédio, não sei o quê. O cara saiu da abstinência da forma mais difícil, né? Para os viciados, mas as duas amam o filho. Então é o que você vai fazer, como você vai fazer. Então se você dá o dinheiro e fala, estou te dando dinheiro aqui para você comer, vai comer. Sem pensar que ele não vai comer, ele vai usar droga. Porque se você pensar, ele vai usar droga, você está sendo conivente. Então não dá. Se você for pensar isso, melhor não dá. Eu sempre, por exemplo, eu quero dinheiro para comer. Muito raras vezes que eu dei o dinheiro para a pessoa. Eu sempre falo, você tá com fome? Então tá, vamos ali num restaurante, vamos ali num café, coisa e tal, senta aí, o que você quer comer? Escolhe aí, senta, pago, deixa ele comendo e vai embora. Se for para comer, quer comer, então vamos comer. É uma saída, eu já fiz isso muitas vezes. Você tá com fome? Tá com fome? Vamos aqui, ó, senta ali comigo. Muitas vezes eu chegando em lanchonete, tô com fome, tá com fome? Vem comigo, senta aí na mesa comigo. Cara, mendigo, né? Senta aí comigo. Quem que vai reclamar? Ninguém vai reclamar. Tô pagando, vou pagar pro cara. Ó, qual que é o maior sanduíche que você tem? Tal sanduíche. Quer uma Coca-Cola? Eu quero. Traz um tal pra ele, pra mim você traz tal. O cara come, vai embora. Tranquilo. Fez sua parte. Fiz minha parte. Entendeu? Ajudei ele naquele momento. Ele vai resolver a vida dele? Não. Mas pelo menos naquele momento ali eu matei a fome dele. Então se as pessoas forem cooperativas, mas eu não tenho vontade de ser cooperativo. Faça isso. Torne isso um hábito, que o hábito vai mudar o seu sentimento. O hábito vai mudar o seu sentimento. Em uma hora você vai sair de casa sem ter o que fazer, só para passar no sinaleiro e dar um dinheirinho para as pessoas que estão lá, que vai cooperar. E dali um dia aquela pessoa desaparece do sinaleiro. Eu vou, cadê essa pessoa? Você vai procurar, você vai achar ele na carrocinha de cachorro-quente, no sanduichinho que ele está fabricando, no bolo que a mulher dele está fazendo, na mini merceariazinha que ele montou na garagem da casa dele. Alguma coisa, porque ninguém quer estar nessa situação, gente, de bom grado, assim, não, eu quero ser mendigo. Ninguém quer, entendeu? Então, vamos cooperar. Quer ir para a quinta dimensão? Começa cooperando. Você vai. Mesmo sem você ter vontade, porque isso vai mudar a sua vontade. E não é só cooperar com o outro, não. Coopere com você mesmo em primeiro lugar, tá? Isso eu acho que é mais importante. Mais importante que cooperar com o outro é cooperar com você, porque você primeiro tem que mudar. Uma coisa que eu cito muito, quando quem viaja de avião sabe como é que é. O que a aeromoça fala lá? Primeiro você coloca a máscara para depois você sair ajudando os outros. Uma coisa que eu falo constantemente, falo para as pessoas assim. Muita gente fala assim, eu quero ajudar o mundo, eu quero ajudar as pessoas. Eu falo, quero. Então tá. O que eu faço para impactar pessoas? Tem muitas dessas... O que eu faço para ajudar o mundo? Faz assim, ó. Ajuda você. Comece por você. Comece a ajudar. Não, mas como é que eu vou ajudar o mundo? Olha só. Salmir, mas isso é uma coisa egoísta. Não é não. Eu vou provar. Simples. Quando você vibra, essa sua vibração não expande? Não vai embora? Quando você começa a se amar, o que você começa a vibrar? Amor. E o que você espalha para o mundo? Amor. Que é energia. Que é energia. Então você tá ajudando um? Não, está ajudando o planeta inteiro. Você está ajudando a humanidade inteira. Então, não, e não é só a humanidade, não. Você é o planeta por quê? Porque pega a gente ajuda dessa forma os animais, as plantas, porque a nossa planeta inteiro. A nossa energia, por exemplo, a energia da abundância. Vamos falar sobre a energia da abundância. Se uma pessoa tem essa energia da abundância, aonde ela chega, se tem uma árvore que está praticamente morrendo, que não dá fruto, a energia dessa pessoa ativa a abundância nas plantas. Tudo. É interessantíssimo isso. Então, se você quer ajudar o mundo, eu quero ajudar o mundo. Então, faça se ajudando. Mas e aí, como é que eu vou ajudar as pessoas?
Companheiro, quem aumenta a sua vibração, e o amor é uma vibração extraordinariamente Pessoal, alta. vocês estão ouvindo uns gritinhos de criança aí, mas é minhas sobrinhas que estão ali na piscina brincando. Brincando. Tá? É. Se você aumenta a sua vibração, você começa